Em seu comentário de ontem, o Ricardo Galzerano tocou num assunto interessante. Um ator, Pedro Cardoso, fez duras críticas ao ex-ministro, ex-deputado Delfim Neto e também a Silvio Santos, nada mais, nada menos do que Silvio Santos. Disse ele que tanto Delfim como Silvio Santos se aproveitaram do período da ditadura militar para obterem benefícios, inclusive e principalmente financeiros. Pouco tempo atrás, eu acompanhei uma bonita entrevista feita com representantes da colônia japonesa aqui no Brasil. Eles contaram algumas histórias muito interessantes, entre elas de que, quando os japoneses estavam aqui no Brasil no final da Segunda Guerra, em 1945, as informações não eram tão rápidas como são hoje. E muitos japoneses, depois que receberam a notícia que o Japão havia perdido junto com a Alemanha e a Itália, não acreditaram nisso. Jamais eles reconheceram que o Japão perdeu a Segunda Guerra. Esses japoneses eram chamados, então, de vitoristas, porque eles insistiam na vitória do Japão. Claro, estavam errados. Estou trazendo esse assunto porque sempre quando se traz algo relacionado à ditadura militar, principalmente pessoas mais antigas, né, vêm com aquela conversa de sempre, que a ditadura prendeu, matou, etc, 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 vem aquele discurso praticamente pronto. É o seguinte, a ditadura militar existiu aqui no Brasil, como existiu na Argentina e em vários países aqui da América do Sul. Foi um período sombrio, sim, sem dúvida nenhuma. Foi um período de repressão, foi um período de liberdades restritas. E eu acredito que a maioria dos brasileiros não quer mais a volta desse regime, porque nós insistimos na liberdade, né? Precisamos da liberdade, convivemos com a liberdade. Mas se toda vez fizermos associações de que alguém fez isso, fez aquilo com a ditadura militar, já abriram várias comissões, pessoas já prestaram seus depoimentos. O que aconteceu já foi. Essas pessoas têm que entender isso. Os vitoristas japoneses de 1945 entenderam algum dia que o Japão perdeu. Foi uma guerra, como aqui foi uma ditadura. Ninguém quer a volta da ditadura. Mas, vamos e convenhamos, isso já passou. Farol de Limeira está no ar. Quinta-feira, 22 de agosto, o ano é 2020. Deixa eu ver se é 22 mesmo. É 22 mesmo. 22 de agosto de 2024. A partir de agora, mais uma edição do nosso Farol de Limeira. Lembrando que daqui a pouquinho teremos aqui a participação de Karina Penteado. Estará entrevistando aqui no nosso programa a Isabela Guido. Exatamente, tá bom? Daqui a pouquinho, então, aqui no nosso Farol. Mas antes, eu vou bater um papo com o Antônio Cláudio Bontorini. Vou bater um papo com o José Encinas. Bontorini é depois. Encinas, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. É tudo Antônio, né, Beto? É verdade. Grande abraço para você e para todos os amigos que acompanham o nosso Farol. Mas vocês têm um nome muito comprido, por isso que eu troco as bolas aqui de vez em quando, viu? Antônio Cláudio, José o nosso Antônio. Nome é comprido para você que só tem dois nomes, né? Só o nome e sobrenome. Para nós, três. Tem gente que tem muito mais do que três nomes, né, Beto? É verdade. Dom Pedro que o diga, né? Dom Pedro que o diga. Ô, Zé, eu estava vendo aqui, teve uma escola aqui em Limeira que foi evacuada. Você viu alguma coisa a respeito disso? Isso, mas assim, foi um princípio ali, Beto, uma sobrecarga ali no transformador, sabe, na entrada da escola. Há quem diga, Beto, que pode ter sido uma instalação mal feita, mas deu um princípio de incêndio ali, é lógico, né, Beto? Como prevenção, eles evacuaram a escola, né, ali no Morro Azul, mas não foi nada muito sério, não, Beto. Foi mais uma precaução mesmo, né? Então não teve nada assim de mais sério. Tá bom, tá bom. Zé, tá postado também até se o Neto conseguir colocar aí a matéria, acabamos de postar aqui no portal da Tribuna de Limeira. Nesse final de semana teremos a festa do morango aqui no Parque da Cidade, né? Começa amanhã, dia 23, e vai até domingo.
Bacana, morango e tal. Aliás, nos meus primeiros aniversários, lá atrás, os anos de 1964, 65, 66, minha mãe costumava fazer bolos no meu aniversário de morango, né? Porque junho Ah, é o mês do morango. Eu estranhei um pouco, porque nós já estamos praticamente começando setembro, daqui a pouquinho, tem morango aí no pedaço. Aliás, morango tá caro, né? Morango tá caro. tá. Eu já vi bandejinha a quase R$ 10, José. Então a gente aconselha Beto, ninguém, não compra R$ 10 porque é muito caro. é muito caro. E ontem, Beto, por incrível que pareça, eu achei uma promoção, né, de bandejinha, cada bandejinha por R$ 5,90. Falei, Olha, olha, acabei até pegando, porque fazia tempo que eu estava com vontade de comer morango, mas como você falou, a R$ 10 não dá para pagar, né, Beto? Porque é um exagero, né? É quase o dobro do preço. Daí ontem eu achei morangos bonitos, Beto, por um preço bem melhor aí no mercado aqui de Limeira, né? E eu acabei pegando essas duas caixinhas aí para fazer aí uma sobremesa, alguma coisa. É muito gostoso, né, Beto? Não tem quem não goste de morango. Sobre a sim. festa, Beto, é uma festa, né, que é lógico, é relacionada ao morango, mas tem dezenas de outras comidas, né? Eu estava acompanhando aí um pouco sobre isso. E quem comparecer à festa, Beto, vai ter aí muitas opções mesmo, né? Porco espalmado, aqueles lanches de pernil, comidas assim de variados tipos mesmo, né? Então não é só a festa do morango, né? Os morangos ali são aquela parte mais da sobremesa, né? Mas quem for lá vai ter aí uma infinidade de tipos de comidas variadas mesmo, Beto. É um evento grande, né? Que ele deu uma parada aí na época da pandemia, né? Ele já era realizado anteriormente. Eu me lembro de ter ido numa dessas festas já há uns 3 ou 4 anos atrás e agora está retomando, né? É interessante, né, Beto? Porque você tem ali a sexta-feira a partir das 18 horas, né? E depois sábado e domingo o dia todo. Para poder comparecer ali, você come aquilo que achar mais gostoso, né, Beto? De acordo com o bolso também, porque tem preços bem altos, né? Alguns alimentos ali são feitos, né, como costela de chão, por exemplo. É uma coisa que demanda muito tempo, né, Beto? Então não é tão barato. Mas é uma festa aí que é uma opção aí para as famílias limeirenses, Beto, de poder comparecer. Inclusive, tem até aquelas flores de Olambra também. Quem quiser depois no final ali de já comido algum prato salgado, um docinho, quiser levar uma flor para casa, ainda tem essa oportunidade. Então é interessante sim, Beto. É uma festa grande, né? Que vai aí dar essa opção de lazer aí para o limeirense nesse final de semana. Tá certo, tá certo. Uma boa opção, uma boa opção. O Zé Antônio, fala um pouquinho de esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Você está com problema em inscritas fiscais, meu amigo? Fale com o Jefferson e sua equipe em Vitória Contabilidade. Meu caro José Antônio Encinas, falhou. Aí o Palmeiras fez um grande jogo, Beto, né? Eu estava acompanhando hoje, né? Muitos analistas aí dizendo que foi o melhor jogo do ano, né? Jogo assim com o maior nível de emoção, né? O Palmeiras começou o jogo, né? Sucumbindo ali um pouco ao Botafogo, ao estilo de jogo do Botafogo, de atacar. Então, os primeiros 15 minutos, o Botafogo acabou dominando. Mas depois disso, o Palmeiras se assentou em campo e passou a pressionar, criando várias chances de gol. Mas é aquele negócio, Beto, num jogo decisivo aí, um detalhe faz a diferença, né? O Flaco Lopes perdeu um gol de cabeça aí no primeiro tempo, Beto, que poderia ter dado essa vantagem inicial, que eu acho que seria fundamental para você conseguir reverter um placar como esse, já que o primeiro jogo o Botafogo havia vencido. E o Palmeiras não fez esse gol no primeiro tempo, apesar de ter pressionado, né, e amassado o Botafogo ali no campo de defesa. No entanto, na etapa final, o Botafogo conseguiu fazer 2 gols ali em falhas da defesa, né, Beto? E aí, com isso, dificultou ainda mais o trabalho do Palmeiras, que seria reverter esse placar. Mesmo assim, com toda aquela vontade, aquela garra dos jogadores aí do Palmeiras, eles pressionaram, né, fizeram ali o primeiro gol aos 41 minutos, depois aos 44 minutos o Rony empatou e quando tudo parecia que estava perdido, o Gomes ainda fez o terceiro gol, né, Beto? E seria ali uma outra virada épica em cima do Botafogo.
No entanto, o VAR acabou chamando o árbitro e a bola tocou na mão do Gustavo Gomes e esse gol foi anulado. E mesmo assim, ainda no lance seguinte, uma cobrança de falta, o Gabriel Menino acertou o travessão ali no último lance do jogo, né, Beto? Então faltou pouco ali. Eu acho que o Palmeiras teria que ter feito o primeiro gol para conseguir essa virada. Não fez isso, tomou os gols depois, ficou difícil aí, embora tenha sido um jogo emocionante, Beto. Isso eu não tenho dúvidas. Com certeza, aí muitos analistas dizem que foi o jogo mais emocionante do ano até agora, né, pela Libertadores e também por outros campeonatos. Zé, eu vou começar a escrever, a rascunhar a coluna de hoje, né? E eu gostaria de tocar nesse assunto. Eu sempre gosto de reproduzir um comentário seu na minha coluna. São sempre comentários inteligentes e sérios. Sabe o que eu ouvi muito ontem, né, dos comentaristas? Parte do jogo eu ouvi pelo rádio, parte do jogo eu vi pela televisão. Inclusive esse finalzinho eu vi essa bola na trave, foi surpreendente, né? Foi uma bela cobrança, pegou bem lá, quase no ninho da coruja. Muitos deles estavam dizendo ontem que o Abel está vivendo um período de transição e que nem sempre ele terá no banco de reservas jogadores à altura, mas eles chamaram a atenção para um outro ponto. Alguns jogadores do Palmeiras que sempre renderam bem, nessa temporada estão muito abaixo daquilo que poderiam entregar. O que você me diz sobre isso? Não, é exatamente isso, Beto. Você vai se lembrar que em anos anteriores o Palmeiras ele não estava contratando muitos jogadores, né? Era apenas meninos da base, né? Você acabava aproveitando algum próprio jogador que estava meio encostado ali e o time era sempre o mesmo. Nesse ano aqui, Beto, na metade do ano aí, o Palmeiras trouxe vários jogadores, investiu, né? Contratou Felipe Anderson, Maurício, trouxe esse Giai, né, um jovem aí, lateral argentino, ou seja, o Palmeiras mudou bastante, Beto, além de ter perdido também o Endrick, né, perdeu também o outro menino, né, o Luiz Guilherme, que foi vendido lá para o futebol inglês, ou seja, houve uma mudança, né, o Palmeiras mudou bastante. E em relação a jogadores que não estão rendendo, Beto, é notório que o Gustavo Gomes, por exemplo, é um jogador que ele caiu muito de produção esse ano, né? Tanto é que ele foi reserva do Paraguai na Copa América. O Veiga também não está fazendo o seu melhor ano no Palmeiras, também não está jogando muito bem. Ou seja, essas mudanças todas, Beto, mais o futebol aí que não está sendo o mesmo de anos anteriores de alguns jogadores, está fazendo com que o Palmeiras passe por essa transição, né? Então, o técnico está tendo que colocar jogadores que nem sempre eram titulares, né? E agora ele está tendo que remontar essa equipe. Mas, apesar de tudo, Beto, eu acho que o espírito de luta, isso não mudou, né? Porque o Palmeiras, seja com qual time estiver em campo, sempre mantém esse espírito aí de brigar até o final, de lutar aí em busca da vitória. Tá certo. Isso me dá no mínimo 3 notas para colocar na minha coluna. Valeu. Valeu, meu amigo. Amanhã nós teremos uma entrada especial aqui sobre a corrida Florescer, que será mais uma vez organizada pela CIL. Então voltamos a nos falar segunda-feira. Excelente final de semana. Vai na festa lá, pega um pouquinho desse... Como é que chama aí? Dessa costela aí. Faz tempo que eu não como esse tipo de costela aí. Mas você falou bem, deve ser caro, viu, Zé? Eu vou ficar de olho no preço. Beto, os preços vão estar. Eu já percebi que são meio salgados, né, Beto? Mas quem quiser também passear, né, Beto? Comer um pastelzinho ali, vai ter pastel também por R$ 12, se eu não me engano. Ou seja, dá para você se divertir um pouquinho ali, vai ter uma quantidade enorme de pessoas, atrações musicais. É uma festa, né, Beto? Para bolsos baixos e para bolsos altos. Para quem tem bastante dinheiro, vai se divertir bastante também. Não, Zé, desculpa o desabafo, mas a gente que é do tempo de pagar 5 por um pastel, 12 é muito pra mim também. Na feira tá 10, viu, Beto? Tá 10, na feira tá 10. Tá 10, Então, beleza. É muita diferença. Tá bom. Valeu, amigo, obrigado. Até mais, Beto. Ótimo final de semana para você. Tchau, tchau. Obrigado para todos nós. Vamos até a redação da Tribuna de Limeira. Aliás, o Cláudio tentou montar lá, não deu muito certo lá em São Pedro, uma barraquinha onde ele fazia caldo de cana e também, mas ele enroscou no pastel, ele não se dava bem para fritar o pastel. Bom, Torinho, seja muito bem-vindo, um abraço, amigo. Um abraço, Beto, um abraço a todos
que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira. De fato, você sabe que eu tenho pensado muito em retornar às minhas origens, né, em voltar para Pedro, de ver por lá, né, que o estilo de vida e a qualidade de vida lá são muito boas, né? Mas por enquanto não. Por enquanto eu estou contente aqui, mas não me falta essas ideias de retornar para lá, mesmo porque eu tenho residência lá, né? O meu pai, que ainda está vivo também. Então, não me pensar nisso, mas agora, no momento não. No momento eu tenho mais um tempo aqui em Limeira aí. Muito bem. Cláudio, vamos falar de uma postagem que você fez no portal da Tribuna de Limeira, relativo aos eleitores aqui de Limeira, mais uma vez, a superioridade das mulheres, Cláudio. Queria que você falasse um pouco mais a respeito. Beto, continua sendo maior, né, de mulheres, o eleitorado limeirense, né? Contra 48%, né? E esse número vem se registrando não só em Limeira, como em todos os mais de 5 mil municípios brasileiros e também no estado de São Paulo, né? Então, nós temos uma predominância do sexo feminino no eleitorado brasileiro, refletindo em Limeira também, né, Beto? Isso já é histórico, né? Desde que o TS começou os dados, as estatísticas eleitorais do Brasil, dos estados e dos municípios, esse é um dado histórico e recorrente e vai continuar assim com certeza, né? Como diria aquela música, né, carioca, há 10 mulheres para cada homem no Rio de Janeiro, né? Não chega tanto, mas é isso em termos de estatística, Beto. Tá certo, tá certo. Cláudio, daqui a pouquinho tem aí a Karina. Eu vou escrever sobre um tema amanhã, mas eu queria dar um spoilerzinho aqui, porque tem uma notícia dizendo que a perícia disse que o cantor Naim, ele morreu por intoxicação, por consumo de cocaína e traumatismo craniano. Ele deve ter dado uma surtada ali, bateu a cabeça e morreu. Cláudio, ontem, eu pretendo falar mais sobre isso, né? Mas como amanhã é dia de debate, eu já queria antecipar esse problema. Nesses 61 anos de vida, eu nunca ouvi uma conversa tão franca a respeito de consumo de drogas como aconteceu comigo ontem. Eu saí daqui, parei num posto para comprar umas coisinhas ali na conveniência. Eu sou o tiozinho da conveniência. Aí sentei para tomar uma latinha de cerveja, pensar sobre a vida e ir embora. Mas aí tinham 2 moças e 3 rapazes conversando, e uma delas começou a contar as experiências que ela teve recentemente com o consumo de drogas. Cláudio do céu, a gente muitas vezes estigmatiza isso, né, nesse submundo. Mas era uma jovem bonita, de classe média, média alta, né, possivelmente. E Cláudia, ela deu uma descrição de tudo que ela já consumiu na vida. Inclusive dizendo, meu caro J. Neto, que o melhor local para consumir droga, sabe onde é que é? Em motel. Que ela gostava de consumir drogas quando ia nos motéis, porque daí ela ficava doidona e é muito gostoso. Falou que a sensação... Aliás, o doutor Roberto Fosco sempre me dizia, droga não é ruim não, droga é bom. O nome droga é que está errado. Claro que droga é terrível para as pessoas, mas, Cláudio, eu estou impactado. Não tem como você não ouvir, né? Eu estava sentado do lado, eles batendo papo ali, mas foi a primeira experiência da minha vida de uma consumidora de drogas descrevendo as suas experiências com várias delas. Cláudio. Olha, o que a gente tem que levar em consideração, principalmente pelos entorpecentes mais pesados, né? A gente costuma falar muito de droga, droga, droga. A gente que consome bebida alcoólica, uma cerveja, um vinho, um uísque, por exemplo, nós também estamos consumindo droga, né? Porque o álcool nada mais é do que uma droga
regulamentada, regulada, né? Os efeitos realmente devem ser muito drásticos, né, do ponto de vista de quem consome drogas como cocaína, heroína, né? A droga do amor da década de 60, que foi o LSD, né? E tantas outras, né? E hoje as drogas sintéticas que são mais potentes e muito mais perigosas, e os subprodutos, né? Que hoje são mais baratos, né? E estão aí ao alcance de todos, entre eles o crack, né? E a gente sabe o poder de destruição do crack, né? Há drogas que são drogas permanentes, que depois que você consegue consumir, isso daí, em estudos médicos, você não consegue mais ter paz nem sossego, a não ser que você faça uma desintoxicação e que você tenha, de fato, um desejo, uma vontade de largar esses produtos, né? Por isso que a internação compulsória nunca vai funcionar. A pessoa vai, fica um tempo, volta desintoxicado, volta limpo, mas vai voltar com certeza ao primeiro descuido. Então, Beto, você ouvindo um relato desse, você ouviu o que é o resultado da droga, né? Então, nós temos que levar em consideração que esses produtos químicos, né, com exceção da maconha, que é um produto natural, né, como se fosse um tabaco, né, eles são altamente perigosos e causam uma dependência física e também psíquica, né? Agora, é preciso que a gente tenha em mãos e tenha em mente também, né, informações mais detalhadas, mais conclusivas sobre esses efeitos, né, que já são bem divulgados e bastante difundidos aí nas clínicas, por quem usa. Nós sabemos, por exemplo, que um analgésico pode ser uma droga, porque uma pessoa pode se viciar em analgésicos, né? E nós temos muitos analgésicos que são drogas pesadas, né? Mas são remédios também. Então é preciso tomar muito cuidado e nós precisamos ter a consciência do que nós devemos fazer quando nos deparamos com relatos dessa natureza. É entender a natureza do poder e das consequências do uso desses produtos entorpecentes, né? Se você levar em consideração a droga em si, provavelmente todas elas em grau de consumo reduzido ou grau de consumo com receituário, não deixa de ser medicamentos, né? A maconha hoje, em muitos países, e aqui no Brasil também já está liberado pela Anvisa, ela pode ser usada como analgésico, né? Ela pode ser usada contra dores, por exemplo, e contra os efeitos do tratamento radiológico e do tratamento quimioterápico, né, contra o câncer. Mas isso daí é um assunto que tem que ter muita discussão, muito debate, e a gente tem que pensar nessas condições, né? Uma aspirina, uma dipirona, uma dose de morfina, que é um analgésico contra a dor, não deixa de ser uma droga e pode viciar da mesma forma, né? E as pessoas, os médicos dizem também que o vício em analgésico é profundamente perigoso, Beto. Você falou da maconha, né? Ela deu uma aula para o sujeito estar sentado, não sei se... Claro que o sujeito estava paquerando, né? Eles não se conheciam, claramente, né? Mas ela deu uma aula de como enrolar um cigarro de maconha, como macerar, macetar, assim,
a maconha, falou que tem uma cápsula que se esfrega, não sei o que e tal, e falou que quando ela compra sempre um pouco a mais para revender e ganhar um dinheiro também. Cláudio, foi uma conversa assim, sabe dessas que você... Eu saí de lá, meu amigo, e falei, meu Deus... Você saiu de lá sob efeito da maconha e de droga. Exatamente. Eu nunca... Informações que eu nunca tive... O único problema, Beto, é que a gente tem que tomar cuidado, principalmente em relação à maconha e à cocaína, né? Porque a cocaína, os traficantes são muito sem vergonhas e oportunistas, né? Já são criminosos por natureza, porque na cocaína eles colocam, inclusive, pó de mármore, né? E a maconha, muita maconha aí é feita com capim seco, né? A graminha seca e com um estrume de cavalo, né? Bem seco, tal. Você enrola tudo junto, põe ali 1 grama ou, sei lá, menos que 1 grama da maconha mesmo, e o restante você coloca esses produtos, o capim seco e o estrume de cavalo, que o cheiro da maconha vai ser o mesmo, e o efeito psicológico com certeza, né? Nesses produtos, nessas baganas, né, que o pessoal fala de drogas e maconha enrolada, muita gente fazia esse tipo de cigarrinho, né, com o capim, um estrume de cavalo, e depois pingava umas gotinhas de um perfume que não sei se você lembra, chamava patchouli, que é o cheiro da maconha. Quando você fuma um cigarro de maconha e sente o cheiro do patchouli, é a mesma coisa. Então, são coisas que... Essas coisas a gente aprende na universidade. Eu aprendi muito na universidade com isso, viu? Eu vi... Se é que você me entende. Não, inclusive a primeira e única vez que eu vi maconha foi numa festa de umas meninas jovens universitárias que eles estavam servindo maconha numa bacia. Eu olhei para um amigo meu que estava do lado e falei, melhor a gente sair daqui. Saímos de lá, chegou a polícia imediatamente depois. Falei, tá vendo? Falei para você. E só para fechar essa história do motel, que ela falou que gostava de consumir em motel, ela contou outra. Ela falou que... eu fico muito doida. Aliás, eu tenho uma filmagem que eu fiz de mim mesma. Eu estava muito chapada. Eu vou ver se eu acho aqui. Quer dizer, aí está o negócio. A pessoa fica chapada, faz uma filmagem dentro do motel. Obviamente a pessoa estava nua. Aí esse negócio vaza, aí viraliza, aí vira... Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Um problema vai do outro. Cláudio, não se esqueça. A Karina já está aqui, esquentando os tamborins, já vai entrar já. E amanhã tem o nosso Debate Farol, amigo. Até lá e, por enquanto, muitíssimo obrigado. Um abraço, Beto. Até amanhã com o nosso Debate Farol. Uma ótima quinta-feira a todos. Valeu. Um rápido intervalinho. Daqui a pouco a Karina Penteado estará aqui no Farol de Limeira. Eu volto amanhã às 10. Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, esse é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que está próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio.
Bom dia, Farol! E hoje eu estou com uma convidada para lá de especial aqui, Isabela Guido. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Mas antes de eu começar a falar com a Isabela, eu quero apresentar ela para vocês, porque Isabela, ela é assim, muito importante para mim, que a Isabela foi minha sócia. A Isabela idealizou comigo a Malca Exclusive, né, Isabela? Sim, já há algum tempo, alguns anos quase atrás. 11 já, quase 11 anos atrás. Nós sentamos e falamos, vamos fazer algo diferente? O que poderíamos fazer, né? Nós duas, como da área da saúde, né? E ali, no momento de reunião, porque a gente se conhece há, sei lá, não vai mais uns 30, sei lá, né? 30 a mais. E nasceu ali a Malca. E da minha amiga, se tornou minha sócia. E Isabela, ela é terapeuta ocupacional. E nesse meio tempo, já vai fazer uns 4 anos, quase 5 anos. 5 anos, mais ou menos. 5 que anos. Isabela, ela vai contar pra gente essa história, que ela decidiu tomar um caminho diferente, né? Retornar com tudo aí na área da saúde, envolvendo outras terapias, que foi e voou, e a mulher tá voando, e agora a gente traz ela pra cá, para apresentar para vocês e falar um pouco mais. Mas, Isabela, eu quero que você conte um pouquinho de você, antes da gente começar a falar aqui. Difícil, né? Bom, então vamos lá. Eu sou terapeuta ocupacional de formação, né? Sempre, desde a minha formação, desde a faculdade, sempre busquei, sempre quis trabalhar com criança, né? Foi a minha paixão. E desde então, trabalhando muito, buscando a autonomia dessas crianças, das mães, como um todo, em relação ao cuidado com a saúde, principalmente nessa área terapêutica. Me interessei muito também pelas questões empreendedoras, né? Foi aí que a gente abriu a loja, foi um sucesso, mas esse sangue da terapia estava sempre ali, junto comigo. E aí, por uma questão de saúde do meu filho, que eu conheci os óleos essenciais, a aromaterapia, vi bons resultados, tive vontade de conhecer mais, fui estudar mais, foi a época que ainda a gente estava junto na Malta, já né? estava estudando muito. Falando nisso, temos os Lorenzos, né? Os Lorenzos, os 2 Lorenzos. E o Lorenzo, eu lembro, ele ficava muito doente, tomava muito antibióticos, né? Sim, eram 2 questões que me levaram a isso. Que motivou você a... Foi a questão de saúde física, né? Então, muitos problemas respiratórios, ele sempre tomando muito medicamento, antibiótico, né? E, além disso, as questões emocionais, né? Que era uma criança muito tímida, muito insegura, enrabichada, né? E aí, eu conversando com uma pessoa sobre os óleos essenciais, ela me falou, a princípio eu pensei, será que isso vai fazer... Porque parece tão simples, isso aqui não vai fazer um cheirinho, não, um olhinho, né? E aí eu falei, bom, acho que mal não vai fazer, é natural, vamos tentar. E os resultados foram incríveis, você lembra? Que você perguntava, o que você está dando para esse menino, que ele está falando? Deus, gente, o que está acontecendo? Esse menino mudou, agora não para de falar, gente, o que está acontecendo? E aí foram os daí olhos... você se encantou, né? Você estudando, falou assim, não, eu quero... Então, ir para esse lado. E você já está com ele já esses 5 anos, né? Sim, você já está envolvida. Foi, praticamente em Quantos 2005. anos tem? Na verdade, é do Terra, né? Sim. Fala um pouquinho desse aqui, deixa eu mostrar. Eu conheci os óleos essenciais até então, não sabia muito de marca, foi aí que eu fui conhecer, me aprofundar, estudar melhor, né? E eu conheci, então, os da doTERRA, que é uma empresa americana, ela foi fundada nos Estados Unidos em 2008, chegou no Brasil em 2018, né? E por que eu escolhi? Eu me preocupava muito. Eu comecei utilizando com meu filho, eu me preocupava muito com a questão da pureza, da qualidade do porque produto. eu lembro que você testou vários, né? Você foi fazer esse conhecimento. E acho que você chegou até a testar, não foi? Vários? Sim, na verdade eu fui elaborando, eu fui conhecendo, né? E aí, nesse estudo, eu fui buscando conhecer melhor. Uma das coisas que me trouxe, né, é a questão da doTERRA, é a questão da ingestão, né? Porque a gente tem algumas formas que a gente pode utilizar os óleos essenciais. A gente pode também ingerir. Então, eu até posso fazer aqui uma experiência. Claro, vamos fazer, gente. Então, na água. Na água. Já então, vamos peraí.
Já vamos fazer. Então, a gente pode fazer Você vai pôr pra mim o que você acha que eu tô precisando? Esse aqui, por exemplo, é o limão siciliano. Ele é um óleo desintoxicante, ele ajuda a limpar as toxinas, as gorduras do organismo. Ah, é bom limpar a gordura, gente. É um ótimo diurético, então ele ajuda a fazer uma limpeza. Bom, e já desincha. E todos eles são muito concentrados, né? Então, uma gotinha é o suficiente para ela fazer o efeito. Então, a gente sempre fala que menos é mais, né? Quando a gente pensa em óleo essencial. Então, a gente coloca uma gotinha só. Numa xícara, num copo de água, por exemplo. Eu vou colocar aqui na minha também. Uma gotinha é o suficiente. E né? pode misturar outros? Pode misturar, né? Aí depende, tipo, o que você está precisando naquele momento? Sim, todos eles atuam tanto nas questões físicas quanto emocionais, né? Então, por exemplo, o limão siciliano, que é o que eu pinguei aqui, ele fisicamente ele é um detox, ele ajuda a limpar o organismo, fazer uma limpeza, mas também mentalmente ele também faz essa limpeza na mente. Então, ele traz uma clareza mental, ajuda na questão de foco, de atenção. Eu uso em casa para fazer a limpeza na casa também. Então, eu vou porque também. Daí você já fica porque estou tomando aqui, olha, eu já estou sentindo o aroma, né? Então, você sente o aroma, você se beneficia ingerindo, fazendo, né, fisicamente e na casa, né? Então, hoje eu comecei a eliminar as toxinas da nossa casa, né, de produtos de limpeza e tudo mais. Então, esse é um óleo que ajuda na limpeza. Tem outra forma que a gente pode utilizar, por exemplo, é a forma inalatória. Então, que a gente normalmente pinga uma gotinha na mão. Esse é o quê? Esse é o hortelã-pimenta, que é o peppermint. Ele é um óleo energizante. Ai, bom. Então, a gente pinga uma gotinha. Opa. Ela acha que eu tô precisando de mais energia, então foram duas. Então, a gente pinga e inala, né? Ai, gente, que gostoso, né? E aí, quando a gente inala, as moléculas do óleo entram no nosso organismo, no nosso cérebro, na nossa corrente sanguínea, e ele faz o efeito que ele precisa. Né? Quando eu tô usando os óleos, né? Uma vez eu falei assim, gente, eu tava estressada, eu falei assim, eu preciso do Balance. Balance, né? Balance, tem ele aí, né? Tá gente, aqui. Ele é muito bom, muito bom. Parece assim que você dá aquela parada e fala, deixa eu parar para eu pensar. Porque às vezes a gente fica... Nossa vida é tão corrida hoje que às vezes você fala, meu Deus, o que eu preciso fazer agora? E perde o foco. Exatamente. E tantas coisas que a gente precisa. E nesse dia que eu usei o Balance, que ele me trouxe, eu falei assim, gente, é muita coisa para fazer. Calma, para. Sentei, peguei o Balance e foi. Aí eu comecei, porque começa a dar ansiedade, porque parece que você não está conseguindo fazer as coisas. E ele deu essa equilibrada, tipo, deu uma baixada. E daí eu consegui, então não, essa é prioridade, eu vou fazer isso primeiro, isso segundo. Isso realmente acontece? É fisiológico isso? Sim, é fisiológico. Porque assim, os óleos essenciais são extraídos das plantas, né? Então ele é totalmente natural. E as próprias plantas produzem esses óleos como forma de defesa para elas, de acordo com o clima, de acordo com o solo. Então essa defesa que ela faz na planta, que ele faz na planta, ele faz no nosso organismo, né? E o fato da gente parar, que nem você fez, respirar. A gente não faz isso no nosso dia a dia. Gente, né? A gente vai se atropelando. Então, o fato da gente inalar, respirar, né? A própria respiração lenta, ela vai ajudar a oxigenar melhor o cérebro, e aí você consegue raciocinar melhor, e aí analisar melhor o que você precisa fazer. Né? É porque, na verdade, a gente vai respirando, e você nem percebe que você está respirando, né? Ainda bem que é automático. Ainda bem, é né? automático, então você não precisa pensar. Aí precisa respirar. Não precisa. Mas aí quando você para aí, fala assim, gente, o ar está realmente entrando no meu corpo, eu respiro, né? Então, assim, por exemplo, os cítricos em geral, né? O limão, o laranja doce, são os óleos que a gente fala que são os óleos da alegria, porque eles trazem uma sensação de bem-estar, né? Então, eu até queria que vocês aí conseguissem sentir, né? Mas o laranja, por exemplo... Mas também depois eu vou deixar o contato, gente. É só marcar com a Isabela. Ela vai até você para apresentar, gente. É maravilhoso. Esse é o quê? Esse é o laranja doce, o Wild Orange. Então tem o tangerina, os cítricos em geral. Esse é o da alegria? O da alegria. Então ele ajuda a reduzir sentimento de ansiedade. E é fisiológico, né? Porque ele traz essa sensação de bem-estar. E ele atua no nosso organismo. Se a gente for pensar, né? Os medicamentos vêm do quê? Das plantas, né? De forma sintetizada em laboratório.
Aqui a gente tem todas as propriedades deles naturalmente. Então, aqui a gente tem antibiótico natural, a gente tem anti-inflamatório natural, a gente tem antisséptico natural. E volta no antibiótico, porque é uma das coisas que o pessoal... E a gente pode usar nas crianças, né? Sim, tanto é que eu comecei utilizando com o Lorenzo. Isso, então o negócio do antibiótico, eu acho que vai interessar muitas mulheres, as mães. Sim, então, alguns óleos que eu gosto muito, né? Então, tem, por exemplo, o On Guard, que é o nosso guardião, é o óleo da proteção. Ele é uma mistura que a doTERRA fez, que tem cravo, tem canela, tem laranja, então ajuda a melhorar a nossa imunidade, com isso a gente fica menos doente, tanto nós adultos quanto as crianças, né? Quando a gente Porque isso aqui é prevenção, né? Sim, ele ajuda, né, num tratamento, né, é o que eu falo, a gente não é contra os medicamentos, eles são integrativos, complementares a um tratamento que você faz, né, e até de forma preventiva. Então, a gente tem vários casos de pessoas que tinham sérios problemas, por exemplo, respiratórios, que começando a utilizar os óleos, acabaram deixando de utilizar os medicamentos, né, então, não é porque você vai começar a usar os óleos que você deixa de usar os remédios. De maneira mas nenhuma. Complementa. E, não havendo mais necessidade dos medicamentos, ótimo, mantém, né, hoje em casa, por exemplo, a gente praticamente é isso que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Então, de forma preventiva, a maioria deles são agradáveis, né? Então, o On Guard... Você fala a maioria por quê? Tem algum que é esquisito? Então, é muito pessoal. Isso é muito interessante. Porque todos que eu senti até agora, tipo assim, me agradou. Mas é muito interessante. Por exemplo, o On Guard, que tem cravo, tem canela, tem pessoas que não gostam. Eu acho que é cravo, como perfume, né? Tem que falar, nossa, eu não suporto esse cheiro. E muita gente fala, não, eu tenho alergia. Mas normalmente a alergia que a gente tem é ao sintético do produto e não necessariamente do cheiro. Né? Sim. Então, o aroma, por si só, ele vai cuidar das nossas memórias, das nossas emoções, mas também fisicamente, fisiologicamente, ele vai cuidar. Então, por exemplo, as especiarias, eles ajudam na imunidade. Então, ele vai ajudar na imunidade. Esse, por exemplo, o On Guard, é um que eu coloco, que eu faço um xarope com ele, mel, o copaíba, que é um poderoso anti-inflamatório, e o lemon, aquela história do mel com limão. Sim. Então, eu deixo pronto em casa, todo dia, uma colheradinha, ou no café, ou numa bebida. Então, a gente utiliza na nossa rotina, né? Eu já usava o mel, então acrescento os óleos para potencializar e melhorar a nossa imunidade. Entendi. E você está falando, assim, muito, assim, do tratamento, de prevenção. Para quem pratica esporte, a gente, tipo, tem alguma coisa que dá uma energia, sei lá, um gás a mais aí? O peppermint, que é o hortelã-pimenta, que ele é um óleo energizante, você pode sentir, experimentar. Eu gosto muito do Brief, que ele também é um mix da parte respiratória, né, que tem eucalipto, tem o peppermint, que a partir do momento que a gente respira melhor, né, oxigena melhor, a musculatura funciona melhor. Inclusive, existem estudos que comprovam o melhor rendimento de pessoas que praticam atividade física utilizando os óleos. Isso aqui pode usar normal. E não vai... Mesmo para quem faz competição, porque não é nada... Atleta amador, atleta profissional, cada vez mais os clubes, né, aí de esportes em geral, estão buscando, porque é algo natural, que complementa todo, né, a suplementação que já utiliza, a rotina, e de uma forma natural. Eu brinco, não vai dar no antidoping, né, não tem perigo, né, e auxilia em todas as questões. Né? E você falou que eles estão, assim, essas terapias, são terapias, não é alternativas que a gente fala? A gente falava alternativa, hoje a gente fala de integrativa, né, justamente porque elas se integram. Então, é aromaterapia, acupuntura, barra de axis, enfim, são várias. E elas estão sendo mais procuradas, né? Sim, as pessoas estão buscando muito mais. Por quê? São eficazes, são seguras, às vezes muito mais baratas, muito mais acessíveis, né? Porque com uma gotinha, você viu que a gente pegou uma gotinha. Gente, uma delícia. Então, por exemplo, o hortelã-pimenta, uma gotinha do hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá da erva, da hortelã. Nossa! Então, eles são super concentrados. Uma gotinha equivale aí uma dose, né, do que você precisa. O hortelã-pimenta, por exemplo, é muito bom para dor de cabeça. Ele tem propriedades analgésicas. E a gente pode, por exemplo, fazer eu uso a garrafinha. Eu posso fazer a garrafinha e deixar ela, assim, não perde o efeito. Daqui tantos minutos acabou o efeito. Não, a garrafinha, sempre que a gente for usar, é sempre um recipiente, ou de vidro, cerâmica, ou inox, nunca de plástico, né? Mas eu, por exemplo, passei a tomar mais água depois que comecei a utilizar os óleos.
porque para mim a água não tinha graça, eu não lembrava de tomar. Hoje eu sinto falta da água e aí eu sempre coloco ou limão, ou laranja, ou peppermint. Você perguntou se pode misturar. Pode associar e misturar, né? Você vai sentindo, vai muito de paladar, né? Vai muito de individualidade, né? Aquilo que eu estava falando. Tem pessoas que amam o lavanda, por exemplo, que ele é um óleo calmante, tranquilizante. Tem pessoas que não suportam o lavanda. E falando em lavanda, o Beto, antes aqui de a gente entrar, ele estava falando e ele falou do patchouli. E daí você me falou, nós temos aqui o patchouli. O patchouli, ele é bem antigo, né? Se Sim. fala dele muito, muito. E ele tem qual propriedade? Você está vendo aí a aromaterapia e óleos essenciais aqui com a Isabela Guido. Essa é do patchouli. Qual que é a função dele? Então, o patchouli, ele, aliás, todos os óleos, tanto que a gente fala, eu presto uma consultoria. Então, é uma conversa para eu conhecer quais são as suas necessidades. Então, a questão do sono, vamos supor. Eu vou entender um pouquinho sobre essa sua dificuldade do sono. E o que é interessante também, os óleos, eles não atuam só no sintoma, mas sim, eles buscam de uma forma muito natural e sutil a causa desse problema, desse sintoma. Né? E a Isabela falou de sono, e tem uma coisa que ficou muito pontual, e até hoje as pessoas vêm conversar comigo, que é quando a Isabela foi lá, eu falei para ela, eu não estou conseguindo dormir, amiga. Ela assim, não, peraí, vamos dar um olhinho. E eu dormi. Simples assim, dormi. E aí eu falei, gente, eu sofro de tagarelice mental, porque eu sempre tinha que dormir ou com a televisão ligada, ou com o fone aqui, com uma música, ou porque se eu ficasse no silêncio total, eu ficava conversando, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho isso, nossa, deixa de fazer aquilo. E eu percebi, o pessoal respondendo comigo, que isso é uma dor de muitas pessoas, que a gente não consegue desligar a cabeça hoje, é impressionante. Porque hoje a gente está o tempo todo ligado. E assim, é o celular do lado da cama, então a gente vai dormir com o celular do lado. Às vezes ele fica apitando enquanto a gente está dormindo, aí a gente acorda já com o celular e um monte de informação, então a gente não para. E a gente precisa parar. Né? Então, quando você falou do balance, o balance é um mix também. Ele dá essa parada, eu gosto dele. Ele é o óleo do equilíbrio, né? Que então te traz para o centro. O frankincense, que é o olíbano, né? Também é um óleo aterrador que te traz para o momento presente. Eu acho que é esse aí que tirou eu da tagarelice. Esse e o lavanda. Então, a gente vai associando. E aí, normalmente, as pessoas falam, qual óleo eu uso para insônia? É difícil. É muito pessoal, né? É muito pessoal. Às vezes a pessoa... Porque quando a gente pensa em insônia, o lavanda é um que é muito utilizado. Mas às vezes a pessoa não gosta do lavanda ou não se adapta com o lavanda. Então a gente tem que buscar entender melhor. E por isso a gente tem uma série de opções, né? Eu falo que essa caixinha é a minha caixinha de primeiros socorros. É a caixinha de primeiros socorros. E daí, quando você vai até a Isabela, ou a Isabela até você mostra as possibilidades e também para ela sentir e aquela que ela mais se sentir bem. Você faz isso, né? E aí tanto o aroma, né, o óleo, quanto a forma de uso. Porque às vezes tem pessoas que não se identificam, não gostam muito da forma de ingestão, preferem passar, porque a gente pode passar, por exemplo, tem o Zengest, que é um mix para a parte digestiva. Né? Pessoas que têm problema de digestão, mal-estar. Esse foi um que me conquistou também. Então, eu posso tanto ingerir, quanto inalar, quanto passar. Eu vi você passando no pulso. Sim, no punho, atrás das orelhas, na nuca, na região do peito. São pontos de maior circulação, coincidentemente ou não, pontos onde a gente passa perfume, né? Então, está mais próximo da corrente sanguínea, então entra mais fácil na corrente sanguínea. Né? Na região do pé, então na sola dos pés, fazer uma massagem. Para a criança, passar na região do peito ou na coluna. Né? Então, são diversas as formas que a gente pode utilizar e se beneficiar. E aí, esse meu trabalho é isso, indicar qual é o óleo melhor, mais indicado, ou os óleos mais indicados, e a melhor forma de uso. Né? Porque cada um vai se adaptar melhor. Não tem muito a receita do bolo, o certo ou errado. É claro que tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, e é o que eu sempre falo, não é porque são naturais que a gente pode usar de qualquer forma, né? A gente precisa ter um cuidado, eles são super concentrados, então a gente precisa ter esse cuidado, e esse é meu papel. Para você usar, ter o efeito, o benefício dele de forma integral, né? Exatamente. Então não adianta você ir lá comprar isso daqui e não saber a forma correta e o porquê e o para quê
serve cada um deles, Então, né? por isso é sempre importante ter esse acompanhamento, né, de uma consultora que possa te auxiliar em relação à forma de utilizar. Eu já tive vários casos de pessoas que chegam, mas para mim não fez efeito, mas fez mal para mim, isso não é bom, não funciona, né? Tá, mas como que você está usando? Qual você está usando? Então, é encontrar o melhor óleo, os melhores óleos da melhor forma para serem utilizados. E tem, assim, tratamentos também, assim, para dor. Você pode usar até para pessoas que têm câncer, né? Sim. Utiliza muito. Então, ele é um tratamento... não é tratamento. Ele é muito versátil, né? Eu acho que quando você fala para mim, quando você apresentou os óleos para mim, eu vejo ele como eles são muito versátil. Desde assim, como uma prevenção, ou como ali te ajuda a sair, a curar algum tipo de doença, uma dor, ou dar um estímulo, ou sei lá, você vai para uma reunião que você precisa daquela energia, você vai, passa nos pontos e aquilo acaba que ajuda muito, né? Sim. Eu falo que é um estilo de vida, né? E são coisas simples, por exemplo, que nem agora mesmo. Eu estava vindo para cá, enrosquei meu braço, arranhou. Na hora eu fui lá, peguei o balance, o lavanda, passei aqui e já melhora, né? Então, numa queimadura, uma pele acneica, uma inflamação, uma dor... Então, para tudo, a gente consegue utilizar. Tá vendo, gente? Vocês estão vendo que aqui é uma caixinha, como que é a caixinha da esperança? Para aproveitar aí a coisa do Silvio Santos, a porta da esperança. A caixinha da esperança aqui é do óleo terra. Essa apresentação aqui, que é a Isabela Guido, que já é especialista ali dentro nos óleos. E se você quiser acompanhar, tem o Instagram aí da Isabela, a Isabela Guido, aromaterapia. Ali a Isabela é com 2 L's, o @ dela, e só entrar ali, seguir. Ali ela dá muitas informações. Se você faz live também, você tem convidadas que eu vejo. Sim, o que a gente tem feito também são as oficinas presencialmente, né? Porque é o que eu falei, não basta você ter o óleo em casa e não saber utilizar, não tem função nenhuma. Então, a gente tem feito alguns grupos, oficinas presenciais, em que a gente faz algumas receitas, ensina a fazer desodorante, creme para o rosto, creme para dor. Então, a gente auxilia. Estamos em parceria com a Thaís, que é da Yoga, que a gente tem feito também um trabalho bem legal. Então, a gente tem ampliado, né? A gente quer levar para você o conhecimento, né? E esse estilo de vida saudável para o seu dia a dia, de uma forma simples, eficaz, né? Acessível, que é aquela coisa, o que faz bem para a gente quer levar para as pessoas. Então, essa é a minha função principal. E ela deixa sempre lá, quando tem os encontros, ela deixa ali no feed dela. E também você pode entrar ali, tem um link e cai direto para conversar com você? Sim. Aí tem direto meu WhatsApp e aí consegue acessar Pode diretamente. marcar com você. Ou se você tiver alguma dúvida, ainda ficou, mas e esse óleo, será que isso serve para mim também? Só chamar a Isabela, que ela vai atender você aí com o maior carinho. Eu posso afirmar para você, porque eu conheço essa mulher há muitos anos, tá? Então, se você precisa aí de ajuda, eu quero mudar, quero alguma coisa diferente na minha vida, eu recomendo, eu uso, e Isabela vai te apresentar da melhor forma. Eu quero agradecer muito você. Eu que agradeço. De ter vindo, né? Até aqui no Farol, aceito o convite para estar compartilhando desses benefícios aí com o pessoal que está nos assistindo. Eu que agradeço e me coloco à disposição, porque é aquilo que eu falei, o que é bom para a gente quer compartilhar, e é simples, é gostoso, então eu convido você também a conhecer. É isso, viu? Obrigada, amiga. Gente, é isso e até mais. $59 mil focos de incêndio desde janeiro na floresta amazônica. É a maior queima em 17 anos. Números oficiais, não há como negá-los, não adianta narrativas de governo. As fumaças das queimadas na Amazônia estão atingindo vários estados brasileiros, Mato Grosso do Sul, parte do Paraná, parte de São Paulo,
Acre, Rondônia, poluindo o ar, sem contar a devastação. Se isso tivesse acontecendo no governo passado, era culpa do Bolsonaro, piromaníaco. Agora não. Eles jogam a culpa porque o Bolsonaro não criou. Faz 2 anos que eles jogam a culpa em tudo no governo anterior. E a dona Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, foi na CNN Brasil e disse que o Brasil vai apresentar um programa, numa conferência que vai ter no Brasil, de meio ambiente, pedindo 260 bilhões por ano para os países desenvolvidos para preservar a Amazônia. Eu acredito que boa parte disso não vai ser liberado, não vai ser aprovado. Mas se esse dinheiro vier, como que elas vai fazer? Vai sumir no ralo da corrupção. Porque o governo atual o que gosta é de dinheiro, de taxar o povo, agora quer taxar os países desenvolvidos pelas queimadas que não consegue controlar, que criticava o governo anterior e que batem recordes. Não sei se onde você mora está sentindo o cheiro da queimada, o ar pior nesse tempo seco que nós vivemos. Mas, com certeza, milhões estão passando por isso. Mas a culpa são dos países envolvidos. A culpa é do governo anterior. Nós só queremos, diz o governo atual, dinheiro para preservar a Amazônia. Conversa mole para boi dormir.